capítulo 5, versículos 25 a 34. Quantos irmãos procuram esse texto? Deixa eu comentar com vocês. Eu quero falar esta noite sobre o poder que gera vida. O poder que gera vida. Esse texto me captou. Foi de uma forma muito interessante. Estava lendo o texto e num determinado versículo, no versículo de número 30, ele diz que Jesus percebeu que dele saíra virtude, saíra poder. Interessante, eu vou falar aqui no sermão, mas nós como crentes, evangélicos, batistas, durante muitos anos, somos uma denominação muito evangelizadora. Muitas igrejas, os irmãos vêm aqui no boletim, o que o irmão Edilberto escreve, hoje como dia do homem batista, a respeito da denominação. Mas nós não dávamos muito atenção ao poder do Espírito Santo. E eu conheci o pastor Benny Hinn em 1982, e com ele eu aprendi uma palavra que até então não era usada, a palavra unção. Não era uma palavra que se usasse comum. Não era uma palavra conhecida. E Benny Hinn costumava dizer, na sua mensagem, na sua pregação, nos momentos de oração, ele dizia que sentia que uma energia fluía pelo seu corpo quando ele ia orar pelas pessoas. Interessante que, depois de um certo tempo, especial nos anos 93, 94, 95, essa unção veio muito forte para o Brasil e da qual nós fizemos parte dela. E havia dias em que nós começávamos a orar pelas pessoas, e aqueles irmãos que estavam aqui naquela época lembram-se disso. As pessoas caíam no Espírito, eram curadas, eram visitadas pelo Espírito do Senhor. Era uma coisa assim muito especial. Mas o que eu me lembro daquele momento era uma forte queimação na mão. E às vezes eu estava pregando, durante a pregação, percebi uma forte queimação na mão. E aquilo era uma confirmação no meu coração de que o Espírito Santo de Deus iria fluir com uma unção diferente. Interessante isso, irmãos. Hoje não está com esta mesma unção, com este mesmo mover que daquela época. Não só aqui, como em outras demais igrejas com as quais eu me relaciono, os pastores que vivemos aquele momento tão intensamente, nem no ministério de Benny Hinn, que esteve aqui entre nós no Brasil há não muito tempo atrás. Mas interessante como isso é importante nós percebermos e buscarmos. Por isso que o texto da palavra de hoje é o poder que gera vida. Leia comigo Marcos capítulo 5, versículos 25 em diante. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, qual é o pano de fundo desse momento da história de Jesus? Muito interessante, esses capítulos aqui, Marcos, o evangelista, conta de uma maneira muito especial. Ele vai falando o texto, ele vai contando, a narrativa dele é muito corrida, muito interessante a forma com que ele vai contando isso. O capítulo 5 é inaugurado com a libertação do endemoniado gadareno, um texto muito emblemático, muito interessante, quando Jesus libera aquele homem daquela legião de demônios que o atormentava. Mas o milagre que Jesus opera naquele homem, que se tornou notório naquela região de Gadara, das 10 cidades chamadas, aquela região Decápolis, foi de tamanho impacto que aqueles homens não quiseram que Jesus permanecesse ali e expulsaram Jesus da região. Veja, expulsaram o próprio Senhor Jesus de um lugar onde Jesus acabara de liberar um homem que ficava nos sepulcros, amarrado por correntes. Tal foi o poder de Deus na vida de Jesus, que operou e liberou aquele homem de uma maneira assim impressionante. Neste caminho que Jesus está fazendo, Jesus está andando, ele está indo em direção à casa de Jairo, principal da sinagoga daquela região, e Jairo lhe faz um pedido, dizendo: Senhor, vá até a minha casa, pois a minha filha está doente. E nesse ínterim, enquanto Jesus caminha, a multidão vinha apertando Jesus. Interessante, meus irmãos, que esta mulher, então, diz a história, ouve a respeito de Jesus. E ela era uma mulher desiludida, porque há 12 anos ela sofria dessa hemorragia e já gastara tudo o que tinha com os médicos, e até então não tinha sido curada. Então era uma mulher completamente deprimida, desiludida, desgostosa da vida, devia se sentir a última pessoa, e aos olhos de Deus ela se sentia totalmente esquecida. Mas ela ouve a respeito de Jesus, dos feitos, do que Jesus fazia. Então, essa mulher vai se esgueirando por entre a multidão que apertava Jesus e toca nas vestes de Jesus. É interessante que Mateus é um pouco mais específico e diz que ela toca na orla do manto de Jesus. Jesus era conhecido por mestre, e por ser mestre ele usava um talid, assim como os rabinos da época usavam um talid, que era um tipo de manto especial que identificava aqueles que eram mestres, doutores da lei. E Jesus então estava com aquele talid, e a mulher vem e toca na orla, porque dizia ela: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Até então ela não tinha conversado com Jesus, essa era a fé que a movia. E ela vai e faz isso. E o texto, como nós lemos, diz que no momento em que ela toca nas vestes de Jesus, ela se percebe a si mesma curada. Com certeza, ela percebeu que o fluxo de sangue estancou, parou. E naquele momento veio a consciência: estou curada. Estou curada. E ela então parou. Ficou ali parada. E ela disse: estou curada. Este foi um momento assim especial na vida daquela mulher. Estou curada. Em meio àquela multidão, aquele momento todo tão difícil, aquela mulher tomou aquela cura e foi assim. E o interessante, meus irmãos, é que naquele momento impressionante que Jesus para, observa e diz assim: saiu virtude de mim, saiu poder. Há como que fosse uma energia. Lembra-se que eu falava do Benihim, que ele dizia que saiu uma energia? Lembra-se que eu comentava da minha mão aquecer? É uma energia. É uma energia que flui. É algo que transforma, que gera vida. E Jesus
diz assim, saiu de mim. É como que se ele fosse consumido. É como se dele saísse algo. E ele então para. E aí eu acho impressionante, o que me captou nesse texto, o que me atraiu foi esta expressão, saiu poder de mim. Que poder era este? Que poder é este? O que é isso? Vamos esquecer um pouco a mulher. Esquecer o que aconteceu com ela, o milagre que aconteceu com ela. Veja, Jesus curara, libertara o gadareno, estava a caminho da casa de Jairo, a multidão o apertava, as pessoas tocavam em Jesus, os seus discípulos estavam ali no meio, segurando Jesus, levando Jesus para a casa de Jairo, mas, quando a enfermidade daquela mulher tocou em Jesus, a enfermidade saiu. E aí Jesus disse, saiu virtude de mim, poder de mim. Eu quero que você preste atenção nesta palavra poder, que no grego significa dunamis. Daí a palavra dinamite, a palavra dínamo, que nos automóveis, nos motores, é importante existir. Tem o sentido do poder sobrenatural e pessoal de Deus para operar milagres, maravilhas. Por exemplo, quando nós buscamos no léxico grego a respeito da palavra dunamis, a palavra poder, nós encontramos poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres, poder moral, a excelência da alma, poder e influência própria dos ricos e dos afortunados, poder e riquezas que crescem pelos números, poder que consiste ou baseia-se em exércitos, em forças, em multidões. Tudo isso significa dunamis. Mas no momento em que a mulher toca Jesus, Jesus diz, este é um poder que gera vida. Este é um poder que flui. Este é um poder que traz cura. Que coisa impressionante. É fato que o verso 30 nos informa que Jesus reconhece imediatamente que sairá poder. Agora, interessante, quando ele percebe isso, ele se vira no meio da multidão e ele faz uma pergunta. Quem me tocou nas vestes? Eu não sei qual dos discípulos virou para Jesus e disse assim, Jesus, para com isso, né? Uma multidão aqui apertando o Senhor, então faz uma pergunta dessa. Quem me tocou, para com isso. A garotada ia dizer assim, ô Jesus, pega leve, né? Não dá. Olha só. Agora você me pergunta, quem pergunta? Eu toquei, o fulano tocou. Aí Jesus disse, não. Quem me tocou? Irmãos, eu fui estudar um pouquinho mais esse texto. E é tremendo isso. É tremendo essa palavra de conhecimento. Aliás, Deus tem me falado muito nesses textos. Ontem eu falei um pouquinho mais sobre a filha de Jairo, na reunião dos obreiros. Aí um irmão disse assim, boa esta palavra, que excelente mensagem, falando sobre palavra de conhecimento, sobre aquilo que o Senhor faz. E aí Jesus pergunta quem? Eu vou me debruçar um pouquinho mais. Este pronome quem, no grego, significa tis, que é usado aqui, e ele está na declinação, no grego, de gênero feminino. Então, quando Jesus pergunta, indica que ele já sabia ser uma mulher quem o tocar. Então, quando ele pergunta quem, ele poderia estar perguntando, qual a mulher? A qual mulher abençoei? Qual mulher recebeu cura? Qual mulher recebeu poder? Qual mulher recebeu a virtude? Ele, quando faz a pergunta quem, que é o pronome tis do grego, está com a declinação do gênero feminino, Jesus está sendo específico. Portanto, a pergunta dos discípulos não procedia. Veja como os nossos olhos são tão diferentes dos olhos divinos. Como a nossa maneira de olhar é tão diferente da maneira de Deus. Nós olhamos com os olhos naturais, os olhos carnais. Mas Deus está sempre nos mostrando as coisas de maneira espiritual.
Lembram-se que há pouco nós estávamos orando por Jerusalém, eu estava dizendo para os irmãos, olha isso, olha isso. Lá os judeus estão festejando a volta de Jerusalém, mas olha, aqui está um sinal. Isso é uma virtude, isso é poder. Às vezes nós olhamos as coisas do ponto de vista natural. Isso tem que ser assim, não, deixa assim mesmo. Deixa acontecer, não tem problema nenhum. Afinal, o sol nasce para o bom, para o mal, a chuva vem sobre todos, e nós olhamos do ponto de vista natural. Jesus, ele faz a pergunta, quem? Ele estava se dirigindo àqueles discípulos, àquela multidão, perguntando quem foi, qual é a mulher. Agora, notem que a mulher, ela se identifica. E ela diz, fui eu, Jesus. E aí, Marcos conheceu a história dela e pôde escrever aqui, depois que ele ouviu dos discípulos. Eu quero, então, me deter nesta noite, irmãos, e eu estou só na introdução da mensagem, mas eu prometo aos irmãos ser sucinto para depois nós podermos orar. E eu quero me deter alguns instantes. São só 6 aspectos que eu separei, com saudade dos irmãos. Vocês querem que eu pregue a prestação? Pregue 2 hoje, 2 no domingo que vem, 2 no terceiro, 3 vezes sem juros? Ou pode ser logo tudo hoje de uma vez só, ninguém ficar devendo nada? O que vocês acham? Hoje, olha lá. Já veio o pastor Isaías com latim. Vamos pegar alguns aspectos do poder. Diga para o irmão, o poder que gera vida. Primeiro aspecto, irmãos, este poder que gera vida é o poder da fé. Diga para o irmão que está ao seu lado, é o poder da fé. O que impulsionou esta mulher a ter coragem em ir aos pés de Jesus não foi outra coisa senão a fé. Não foi o desespero, não foi ela estar doente há 12 anos. Ela disse, se tão somente tocar, não há outro jeito. Eu quero tomar emprestado o texto de Marcos 11, versos 20 e 22, que dizem o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus, neste momento, começa a falar do grão de mostarda, a fé, que pode ser pequena, mas se ela estiver no objeto correto, se a fé estiver posta na pessoa certa, ela é tão capaz de falar para um monte, monte sai, e o monte vai sair. Por que eu pego este texto e falo do poder da fé? Porque se é um poder que gera vida, ele tem que partir desta pequena partícula, dessa palavra de 2 letrinhas, que é fé. Irmãos, a fé, ela não precisa de crédito. A fé, ela é baseada naquilo que não existe. Por isso que Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das que não estão. Ou seja, se você vê, não precisa ter fé. Mas a fé é aquilo que você não vê. E aquela mulher, então, quando foi movida pela fé, gerou vida nela. E Jesus está pegando o exemplo da figueira que os discípulos disseram, olha, Senhor, a figueira secou. Jesus disse, vem, presta atenção. Novamente, os discípulos estavam com os olhos naturais, com os olhos carnais. Jesus disse o seguinte, meu filho, tende fé. Porque se você tiver fé, aquilo que você pede acontecerá. Irmãos, como isso é difícil, ter fé. Como isso é difícil. Aliás, tem a fé para a salvação, Efésios 2, 8, 9 e 10, e tem a fé para a operação de maravilhas e milagres. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo para viver acima das nuvens, acima das circunstâncias, acima dos problemas. Precisamos ter esta fé na nossa vida. Quando eu penso nesse poder, eu me lembro, e esse é o segundo aspecto,
O poder, virtude do Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado. Virtude do Espírito Santo. Veja comigo. O poder, que é a virtude do Espírito Santo, que é aquilo que opera em nós, ele fortalece e aparelha a igreja. Fortalece sim, porque estamos vivendo o ano do fortalecimento. Mas ele nos aparelha para caminharmos. Para avançarmos, para irmos à frente, para fazer coisas que a princípio parecia impossível, difícil, e quando você olha já está aqui. Sabe, o lugar onde você está sentado foi construído por 36 pessoas que iniciaram isso há 71 anos quase. Pessoas que vieram de Muqui, sem recursos, e hoje você está sentado aqui. Claro que ao longo desses 70 anos, outros irmãos, inclusive eu e você, temos ajudado esta obra por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Os missionários que estão espalhados por aí, eu e você temos ajudado. Isso é o poder, é a virtude, é crer, é caminhar no poder do Espírito Santo de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. E o poder, outras versões dizem, e a virtude, mas o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, o poder que gera vida descerá sobre ti. O poder, a virtude do Espírito Santo. Sabe, depois que Jesus nasceu, essa mesma expressão foi usada. Lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder. Mas recebereis virtude. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não mais só sobre Maria. Não mais só sobre os discípulos. Mas sobre a igreja. Diga para o irmão que está ao seu lado. Sobre a igreja. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa-me só pegar um exemplo das meninas que dançaram aqui. Foi muito interessante, quando elas acabaram e estavam falando de testemunho, o que elas fizeram? Elas foram para a congregação e escolheram alguns irmãos. Vocês perceberam isso? Que vieram, sentaram, dançaram com elas, depois sentaram na consolidação por meio da palavra de Deus. O que é isso? A virtude do poder de Deus. Deus nos chama para nós sermos testemunhas. Este é o mês do fortalecimento do testemunho, para que outras pessoas estejam contagiadas. Nós começamos esta semana os primeiros grupos. Semana que vem, os outros que não começaram esta semana estarão começando. 10 pequenos grupos estaremos iniciando nessas 2 próximas semanas. E assim nós queremos alcançar todos que estão ao nosso redor. As pessoas estão perto por meio do nosso testemunho. A virtude do poder do Altíssimo sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, novamente, nós olhamos isso com os olhos naturais. Mas nós temos que entender que o Senhor está falando conosco de forma espiritual. O poder do Altíssimo está sobre a sua vida. Terceiro aspecto do poder. Impressionante isso. O poder sobre a morte. Paulo, escrevendo em Romanos, diz assim: a morte é o último dos inimigos. Já foi vencida. Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Aí, em Romanos, no capítulo 6, versículos 22 e versículo 23, nós lemos assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o que este poder, o dunamis, faz. Se o salário do pecado era a morte, todos nós estávamos condenados a morrer. E, de fato, morremos fisicamente. Mas eu quero dizer para você que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você não morre.
Irmão, escolhe uma pessoa bonita aí que esteja perto do seu lado e diz assim: você não vai morrer. Escolhe uma feia e diz: você pode morrer. Espero que ninguém tenha recebido sentença de morte aí. Tirando essa brincadeirinha. Irmãos, o que a palavra está dizendo? Que há um poder que gera a vida. Aquilo que Jesus fez com a mulher, que tinha um fluxo de sangue, a hemorragia, era profético. Ele estava dizendo que aquele que estava morto, aquele que estava desiludido, torna a ter vida. Saiu virtude, a vida dele entrou na vida daquela mulher. E ele termina dizendo: a tua fé te salvou, vai embora. Receba a tua cura, esteja livre deste mal. Então, há um poder sobre a morte. Quando eu digo que você não vai morrer mais, porque você não vai morrer. Você vai cessar os seus dias aqui. Hoje pela manhã eu dizia que nós cessamos os nossos dias quando a nossa missão está completada. Como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós vamos deixar este casulo, vamos deixar este corpo. Por isso que é a metanoia, a metamorfose, que acontece com a lagarta que se transforma em borboleta. Essa metamorfose, essa metanoia é o que acontece conosco. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós temos um endereço, nós temos um DNA, nós vamos morar com o Senhor. Então, há vida em nossa vida. A morte foi vencida. Por isso que Paulo diz assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquela vida que Jesus deu para aquela mulher, Ele deu para nós, para mim e para você. 4. Poder sobre a vida. Diga para o irmão: poder sobre a vida. Aí você abre a sua Bíblia em João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim. É lindo. Quando você pega a palavra de Deus, você vai aprendendo, é uma coisa tremenda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Você já está lá em João, capítulo 1? Vocês estão lendo comigo, é isso? Então, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí você vai para Gênesis capítulo 1, verso 3. Porque João, capítulo 1, diz que ele estava no princípio com Deus. Gênesis 1 diz assim: no princípio era... Como é que é? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus... E disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. Aí você volta para João e diz assim: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Que coisa impressionante. Gênesis diz que a luz, a vida era a luz, e a luz estava com os homens. E aí vem João e diz: ele estava a vida era a luz dos homens. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Irmãos, este é o poder sobre a vida. Poder sobre a vida, que coisa impressionante. Portanto, aquilo que em Gênesis foi criado, em Jesus recriado. Em Jesus recriado, você pode crer nisso. A vida está em Jesus. Tudo que ele fala é vida, é produção, é entrega, é novo, é novo. Paulo escreve dizendo assim: há uma expectação da natureza pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectação, a natureza geme, expectativa sobre o que eu e você faremos na transformação deste mundo. Por isso que a oração é importante. 5º e último, eu disse 6, mas vou dar uma colher de chá para vocês, fiz um abatimento, mas vão ser só 5. O poder de ser filho de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: poder de ser filho de Deus.
A palavra é poder mesmo. Irmãos, eu não conversei com a minha esposa, Veleda, sobre o que eu vou dizer agora. Peço que ela não fique muito brava comigo. Mas se ela ficar, eu vou saber também. A carinha dela. É interessante que ontem nós conversávamos e ela disse assim: meu marido, irmã, já que a senhora não está aí, vai trazer? Então, pera um instantinho. Vamos ver se a colheita vai ser abundante. O irmão Jário já sabe que é para botar no segundo degrau aí, então, por favor. Obrigado, diaconisa, irmã Neuzete. Seja o primeiro de muitos. Aleluia. Aí conversávamos ontem, pastora Veleda e eu, Diogo, Priscila. Estávamos conversando e ela disse: meu marido, estou com uma ideia. Eu falei: pô, não, meu irmão, suas ideias são sempre boas. Estou pensando em adotar uma menina. Eu falei: mas minha mulher adotar, vamos fazer, não é melhor? Não, já passamos dessa fase, já passamos dessa. Não, eu morro tentando, mas é que já passamos dessa fase. Irmão, sério, o pastor está pregando, é sério. E aí, irmãos, qual é o ponto que eu estou? Estou no 5º ponto. Poder de ser filho de Deus. Poder de ser filho de Deus. Veja, o que Veleda estava propondo é nós adotarmos uma criança. E aí, na discussão, disseram assim: mas é difícil. É difícil. Você tem que entrar numa fila grande. Você tem que passar isso. E aí o juiz vai ter que liberar e te dar o alvará, te dar o poder. Vejam, isso para você adotar. Agora, o texto da palavra, é isso que eu quero que você vá comigo. Isso é poder, isso é dunamis. Isso é poder de vida, é poder do Senhor Jesus. João, no capítulo 1, verso 12. Esse versículo você tem que saber de cor. Você me ouve citá-lo várias vezes. Diz assim: mas a todos quantos o... Vamos ler juntos, irmãos. E quando falar a palavra poder, eu quero que você encha a boca e diga: o poder. Vamos ensaiar? O poder. Vamos ler juntos. Mas... a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, isso é impressionante, que isso é o poder de Deus. É o poder de Deus. Você já imaginou o que nós estamos falando? Que eu e você, por meio de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos, e como filhos, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros. E passamos a ter os direitos e os deveres, os direitos de filhos do reino. É isso que é impressionante. Vejam, o que João está registrando aqui, que quando eu e você cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que eu e você nos chamamos de irmãos. Mas nós não somos irmãos de todo mundo. Nós somos irmãos daqueles que creem. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos, somente quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto é poder de Deus. Significa dizer, meus irmãos, que pela morte vicária de Jesus na cruz, aquilo que nos afastava de Deus, porque Jesus é considerado o segundo Adão, o segundo filho, o homem de Deus, o filho do homem. Jesus é considerado assim. Por isso, quando Deus criou Adão, Adão era como um filho, Adão pecou, veio Jesus e resgatou-nos, deu-nos a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Que coisa impressionante, porque há poder em Jesus Cristo, poder que gera vida. Qual a sua enfermidade? Nenhuma. Qual então a sua questão? O que levaria pela fé a tocar nas vestes de Jesus?
Veja, meus amados, aquela mulher foi, e ela deixou para nós este exemplo. Ela morreu depois, mas foi salva, espiritualmente falando. Ela estará onde eu e você estaremos. Possivelmente vamos vê-la, não mais com a roupa manchada, mas limpa, e vai dar o testemunho: eu sou aquela mulher de Marcos capítulo 5. Há poder. Amados, eu quero que nós saímos daqui hoje para caminharmos amanhã, que há poder que gera vida. Quando você tocar em alguém, você vai tocar com fé, com unção, com busca de poder do Senhor. Nossa vida não pode ser a mesmice, uma vida acostumada com a rotina do dia a dia, mas tem que acordar e dizer: o que eu tenho de novo hoje? Ontem eu comentava com os obreiros, eu termino com isso, a respeito de felicidade e alegria. E reproduzia com eles ontem um texto que vi algum tempo atrás de um professor de filosofia, conversando sobre essas duas palavras tão importantes para nós. E aí nós conversávamos sobre felicidade, nos lembrávamos até de uma das poesias que meu pai costumava citar, que ele dizia: felicidade, árvore frondosa, cheia de dourados pomos. Ela existe sim, mas nós não a encontramos, pois ela está onde há pomos, e nunca há pomos onde nós estamos. Mas, contudo, e aí já acabou a poesia, agora é só eu que estou falando. A felicidade, irmãos, o que é? É uma utopia? Sim, pode ser. Mas a felicidade, na realidade, é aquilo que nós não queremos que termine. Porque se eu estou feliz, eu quero congelar aquele tempo. Eu quero que aquilo não passe. Por exemplo, nós estamos no dia 5 de junho. Muitas pessoas estão dizendo assim: eu espero chegar logo o final do mês para receber e poder pagar as contas. Quem sabe no ano que vem eu possa fazer isso. Nós ficamos projetando, porque nós queremos que o tempo passe, porque aquele tempo não está sendo um tempo de felicidade para a gente. Mas quando eu estou feliz, eu digo assim: vamos ficar aqui. Foi isso que Pedro disse: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar por aqui, que é bom demais. E aqui eu estou feliz. Mas quando eu quero que aquilo passe, aquilo para mim não traz felicidade. Então, quando você estiver vivendo um tempo que você diz: eu não gostaria que isso acabasse, você está sendo feliz. Como, por exemplo, nessa mensagem. Eu sei que vocês não querem que eu acabe, então vocês estão muito felizes. Mas a alegria é outra coisa. Diz o texto que a alegria do Senhor, a alegria é força. Quando você está entristecido, você não tem força para nada. Fulano, vamos fazer isso? Não quero fazer, não estou bem, estou triste. Quando você está alegre, você diz: vamos fazer isso, vamos, é para já. Aonde? O que você quer fazer? A alegria é força. A alegria é força. A alegria nos muda o estado quântico. A alegria nos faz caminhar mais, chega lá. Por isso que o jovem, quando ele quer casar, ele trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de madrugada, porque ele quer casar. Aí depois acaba a alegria. Mas ele vai com uma força. Ele vai com uma... Não, Rômulo, fica tranquilo. Aí você canta aquele cântico assim antigo, da época das minhas irmãs: esta alegria não vai mais sair. Irmãos, há poder na vida. Há poder do sangue de Jesus. Há poder que gera a vida. Você está percebendo a felicidade, a alegria? Aquela mulher, quando saiu dali, ela saiu feliz. Ela sabia que o Cronos continuava, mas o Cairo de Deus veio sobre ela. A nossa vida vai ter que continuar. Mas nós vivemos o Cairo de Deus. Nós vivemos o momento de Deus. Aquilo que Deus faz na nossa vida.
E é aquilo que Deus quer fazer para nós. Ele quer que a virtude dele encontre lugar na nossa existência. É isso que Deus quer. Ele quer que eu e você entendamos que nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas olhar para Ele. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Portanto, a nossa alegria está baseada no Senhor. Por isso que eu e você somos pessoas alegres. Passamos por lutas, por provações, por dificuldades. Está aqui a irmã Ivone, teve a cozinha da casa queimada, está passando por dificuldades. Mas se ela olhar para isso, ela vai ficar abatida. Mas ela vai saber que há poder que gera vida. Há poder que gera vida. Qual é a tua enfermidade? Qual é o teu problema? Quando você toca na orla de Jesus, há poder que gera vida. Irmãos, eu quero instar a sua fé. Aqui você olhe para as circunstâncias e viva nesta unção do poder de Deus, que gera vida, que gera virtude, que te faz vencer a morte, que é pela fé e que te torna filho de Deus. Se você praticar isso, se você crer, se você caminhar assim, você será uma pessoa feliz, alegre e vitoriosa. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus encha a sua vida com mais unção. Você quer a unção do Senhor, quer o poder de Deus na sua vida? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero que Deus me encha. Eu quero ser curado. Eu quero ter vitória. Eu quero estar na presença do Senhor. Sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Quero pedir aos pastores que me ajudem, aos intercessores que me ajudem. Pastores e intercessores, venham aqui para cima da plataforma, por favor. Pode começar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua. Cheguem mais para frente, irmãos, para que os irmãos possam entrar aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória e poder, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino venha sobre nós. Em mim, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Nós vamos orar agora. Vou pedir aos pastores e aos intercessores que enquanto eu estiver orando, passeiem no meio dos irmãos que aqui estão e toquem nos irmãos. Que a virtude do Espírito Santo, que o poder de Jesus, poder que flui de Jesus, venha encher a sua vida com uma unção nova, revigorante, de cura, de desafios, de certeza do amanhã. Podem sair, irmãos. Passe pelo meio. Toque nesse irmão. Pai, em nome de Jesus. Assim como foi com o nosso irmão mais velho Jesus Cristo.
Assim como foi com aquela mulher que ficou curada, seja agora com esses irmãos. Irmão, pode tocar nos pastores, pode tocar no intercessor. Permita, Senhor, que a virtude do Teu Espírito Santo flua em nosso meio e gere cura, e gere saúde, e gere paternidade, e gere, Senhor, experiências profundas contigo, gere perdão, gere convicção. Senhor, encha com Teu Espírito Santo. Enche mais, enche mais, enche mais, enche mais. Enche, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo. Uma unção nova, revigorante, capacitante, de desafios para caminhar uma nova vida, uma nova unção transbordante. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Com o peso da Tua glória me cobri, flua o rio divino. Vem curar, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai curando. Que a verdade do Teu reino Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai curando, Espírito Santo. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Vem com o peso da Tua glória aqui. Vem com o peso da Tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do Teu reino reine em mim. Vem com o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória. Meus irmãos, a multidão apertava Jesus e ele faz uma pergunta: quem me tocou? Ele sabia que era uma mulher. Talvez a multidão fosse tão barulhenta quanto nós agora à noite, com cântico, com mover. Mas enquanto eu caminhava por aqui, Deus me mostrava uma família. Eu não sei se é você ou se você representa esta família. E o que eu vou dizer, você pode dizer assim: pastor, isto é muito comum. Hoje em dia muitos enfrentam isso. Mas quando a virtude do Espírito Santo fala, há testificação, porque hemorragias são estancadas. E o Senhor me mostrava que há uma família que está passando por uma crise terrível entre marido e mulher. Vocês estão aqui, mas estão em crise. E eu quero dizer para você: toque agora nas vestes de Jesus e permita que o poder gere vida, e aquilo que impedia caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou pedir que vocês se identifiquem agora para não haver constrangimento, mas eu quero que você me procure, porque como aquela mulher se colocou diante de Jesus, venha falar para que eu saiba que o Senhor é quem está falando neste momento, para te abençoar, para te curar, para te libertar, para trazer separação daquilo que atrapalhava, para gerar vida na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro para que seja cancelado tudo aquilo que foi feito para derrubar esta família.
em nome de Jesus. Entra com a tua providência, retira em nome de Jesus e levanta um altar de adoração. E para que o teu nome seja glorificado e o poder do Altíssimo seja manifesto em nome de Jesus. Pai, eu oro para que tu enchas com uma unção nova, refrescante de vida na vida dos teus filhos, e que eles possam glorificar o Senhor dizendo: hoje entrou vida de Deus na minha vida, o poder do Altíssimo. E se aqui entre nós há alguém que ainda não abriu o coração para Jesus, que nesta noite o poder de se tornar filho de Deus seja sobre a sua vida, e que você entregue o seu coração, a sua vida a Jesus, e se transforme num novo homem, numa nova mulher, para a glória do Senhor. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar glória a Deus? Abraça o irmão que está ao seu lado. Diga: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Tudo que Jesus conquistou. Nós vamos cantar 2 cânticos agora, rapidinho, para terminar o culto. Permanece aqui, irmão. Permanece aqui, que a unção está aqui na frente. Quem ficou lá atrás? Descerá sobre ti. Levante as suas mãos para o céu e diga assim: será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá. O Espírito. Teu Espírito renovará. E o teu corpo tudo novo. Profetize, profetize, profetize. Tua alma viverá. Espírito renovará. E no teu corpo, tudo novo se fará. E saltarás de alegria. Diga para o Espírito Santo: vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Oh, oh. Espírito, enche. E enche os nossos corações. Senta o vento do Espírito mais uma vez. Vento do Espírito. Oh, vento do Espírito. Sopra, Senhor. Senhor, traz cura, traz restauração, traz convicção. E enche os nossos corações. Minha alma, oh, minha alma viverá. Oh, meu Espírito renovará. E tudo novo se fará. Se fará. Minha alma viverá. Meu Espírito renova. E no meu corpo tudo
E no meu corpo tudo novo se fará. E no meu corpo tudo novo se fará. Se regozije no Senhor, tenha alegria no Senhor. Hoje, uma coisa Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário, e nada pode tirar. Tudo que Jesus conquistou é direito, é nossa herança. O Senhor tem prometido isso para nós. Quando nós aprendemos a andar no poder do Espírito Santo. Cante comigo assim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é minha herança. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Tudo que Deus tem para dar. Eu abro a minha mão. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistir. Por quê? Maior é o que está em nós. Sim, há poder do que o que está no mundo, bem maior em nós do que o que está no mundo. Diga assim: tudo que Jesus conquistou é para mim, é direito, é minha herança, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistir. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Feche os seus olhos. Peça que a virtude do Espírito Santo enche a sua vida, de tal maneira que quando você abrir a boca é para louvar o Senhor, seja para declarar a bondade, a misericórdia, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com uma novidade de vida, que não seja mais rogar praga, nem maldizer, nem falar mal do dia em que você nasceu, nem do momento em que você foi concebido, nem dos problemas que você vive, porque hoje o Senhor te curou da hemorragia, hoje o Senhor operou na sua vida, porque Ele é Deus perfeito, autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que aqueles pedidos de oração que estão ali sejam consumidos como pelo fogo, como cinza, e a resposta de Deus venha. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos aqui estamos, sobre o Israel de Deus por essa terra espalhada. Sim, seja assim, desde agora e para todos sempre. E aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor seja convosco, te abençoe,
Abraça o seu irmão, dê um sorriso, um cântico de vitória. Amém? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida.